E no Speed Painting dessa semana vamos falar aqui sobre Dragon Ball mais uma vez. Renan, você não cansa de falar sobre Dragon Ball? Não. Continuando. Nesse vídeo ainda vamos falar sobre uso de camadas na hora de pintar um desenho. Devo deixar o desenho com muitas camadas? Devo deixar o desenho com o menor número de camadas possível? Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer a minha visão sobre o assunto. Fala aí, arteiro, Renan Rock de volta aqui com mais um Speed Painting para você, e no dessa semana trago aqui um desenho do Goku. Esse desenho do Goku tem uma história bem legal, tá? Eu conto pra vocês daqui a pouco, porque antes eu vou lembrá-los, claro, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, e também, né, de já deixar o like aí e ao final do vídeo deixar aí nos comentários o que você achou do desenho e do conteúdo falado do vídeo. Lembro ainda que caso você queira aprender esse exato processo de pintura que você está vendo na tela agora, eu tenho um curso de pintura digital lá na Udemy. Caso você queira aprender então esse processo, né, o processo de blending, o processo de renderização que eu utilizo nos meus desenhos, nesse curso aí com mais de 20 horas de duração, eu explico passo a passo como deixar um desenho com relevo, com esse aspecto 3D, com esse aspecto bonitão que você está vendo na tela agora. Agora ainda não, né? Agora está no começo do desenho ainda, mas ao final eu garanto para vocês que o desenho vai ficar bem legal. Então, caso você queira aprender esse mesmo processo de pintura que eu utilizo nesses desenhos que eu trago aqui no canal frequentemente, tem o link aí na descrição desse vídeo para você adquirir o meu curso. E adquirindo esse meu curso aí, você tem acesso ao meu pacote de brushes, né? Caso você não queira adquirir o curso e queira somente o pacote de brushes, aí na descrição desse vídeo também tem o link do meu Gumroad. Lá você pode adquirir então o meu pacote de brushes separadamente, sem precisar adquirir o curso, ok? Lembro também que tá rolando lives lá na Twitch, onde eu sempre tento dar alguma dica de desenho ou dica de pintura, e caso você queira acompanhar essas minhas lives lá na Twitch, é só você seguir pelo link twitch.tv/RenanRock. E lembro ainda, claro, que se você quiser ter acesso às lives lá da Twitch para você assistir posteriormente, basta você se tornar membro aqui no meu canal do YouTube. Aí você vai ter acesso a todas as lives que rolam lá e também a vídeos extras, vídeos esses que eu vou gravar durante o processo de pintura de desenhos. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um cabelo de um personagem, eu posso gravar ali com locução e tal e trazer aqui na parte de membros. Isso eu vou fazer a partir da próxima semana. E a ideia é toda semana colocar 1 ou 2 vídeos extras aqui no canal, na área de membros, ok? Nada mais a acrescentar, bora então falar sobre esse desenho e também sobre por que eu acho que devemos sempre trabalhar com o maior número de camadas em um desenho possível. Bom, para quem conhece meu trabalho, né, e para quem entende um pouquinho mais de Photoshop e consegue acompanhar o que eu faço nesses vídeos acelerados aqui ou em lives, sabe que eu sempre trabalho muito, mas muito mesmo, com camadas. Eu não sou daqueles que pensam que quanto menor o número de camadas em um desenho, melhor. Muito pelo contrário, eu sempre acho que quanto mais camadas, melhor, porque aí você tem um desenho muito mais editável. Nesse vídeo aqui você vai ver que em vários momentos eu vou e volto no desenho, né? Eu vou lá na frente, faço alguma coisinha, depois eu volto corrigindo algumas outras que ficaram para trás. Onde tem uma sombra que eu julguei que ficou muito escura, eu vou lá e mexo na opacidade da camada daquela sombra. E o mesmo vale para o contrário, né? Sombras muito claras eu costumo escurecer um pouquinho. Algumas camadas que eu não gostei do efeito que deu ali, eu vou lá e simplesmente deleto. Enfim, eu tento sempre manter nos meus desenhos o maior grau de editabilidade possível. Sei lá se existe essa palavra, tá? Mas eu sempre faço desenhos aí de modo que, caso eu precise, eu possa alterar aí os detalhes dele. Para quem não entende de Photoshop ou softwares de pintura digital que usam camadas, eu vou tentar explicar melhor o que são essas camadas ou layers. Quando você vê um desenho meu, por exemplo, todo montado, você vê ali que tem várias sombras, né? Vários graus de sombra. Uma sombrinha no nariz, uma outra sombrinha diferente no olho, uma outra sombrinha dentro da orelha, por exemplo. Cada uma dessas sombras eu vou fazendo em camadas separadas. Se eu fiz uma sombra dentro de uma orelha, por exemplo, que ao final do desenho aquela sombra ficou muito escura, né? Porque eu vou sempre trabalhando, colocando sombra em cima de sombra. Um detalhe aqui, muitos desenhistas trabalham da forma contrária à que eu vou fazendo nos meus desenhos.
Qual é o meu processo? O meu processo é, eu parto de uma cor base. Por exemplo, para colorir a pele do Goku, eu fiz ali um shape, né? Ou seja, o formato de todas as áreas onde aparecerão a pele do Goku. E depois, no meu processo, eu fui colocando sombra, 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 várias sombras diferentes, e essas sombras somadas no final montaram o desenho com relevo. Vários desenhistas fazem o processo contrário. Eles começam ali com o corpo escuro e vão clareando o corpo. É um processo que segue o exato contrário do que eu faço nos meus desenhos. Um grande exemplo que eu acho que a maioria das pessoas que me seguem aqui no YouTube também tem como referência, né? Também seguem o canal desse cara, é o Guilherme Freitas, do canal Brush Rush. O Guilherme Freitas utiliza esse modo que eu falei agora, né? Ele começa do desenho escuro e depois vai criando as áreas de iluminação no desenho. O processo dele lá é diferente do meu. Qual que é melhor, Renan? Tanto faz. O que interessa é o resultado final. O que interessa é o desenho ficar bonito, né? Então, enfim. Ainda sobre o Guilherme, ele tenta manter o desenho com o mínimo de camadas possível, porque ele trabalha com outro tipo, inclusive de sombreamento, né? Lá ele trabalha com aquele sombreamento de construção de degradê passo a passo, né? Ele coloca uma cor escura, uma cor clara, e entre essa cor escura com a clara, ele vai utilizando ali o conta-gotas para fazer ali a área de transição entre o escuro e o claro, formando então o degradê. Eu não. Eu já utilizo aqui, por exemplo, o pincel esfumaçado, né? Esse pincel em degradê, para fazer os degradês dos meus desenhos. Então o processo é bem diferente, sabe? Qual que é mais fácil, Renan? Depende, vai do gosto de cada um. Tem muita gente que acha, e ainda falando sobre quantidade de camadas em um desenho, tá? Muita gente acha que o meu processo é um pouco mais pesado e até mais mecânico. O que eu quero dizer com mecânico? Eu utilizo seleção para fazer várias coisas. E muita gente acha que isso também é errado. É errado utilizar seleção, é errado usar pincel esfumaçado, enfim, gente. O que mais tem nessa área de pintura digital, de desenho digital, é gente que vai te falar o que é certo e o que é errado. A meu ver, o que é certo? O que é certo é terminar um desenho, é entregar um desenho bonitão. E o que é errado? O que é errado é você fazer um desenho sem contraste, sem efeitos de iluminação, sem efeito de rebatimento, por exemplo, sem color dot da vida, sendo bem pragmático mesmo, cara. O errado é você não conseguir entregar um desenho bem feito. E é esse o norte que eu tenho, sabe? Durante o meu processo, eu posso fazer várias coisas. Eu posso utilizar o método de pintura que o Guilherme utiliza lá, como vocês verão que eu fiz mais ou menos aí no cenário desse desenho, tá? Principalmente no chão ali da cratera aí formada com a queda dessa navezinha aí do Goku. Mas enfim, eu sempre acho que o que interessa mesmo é o resultado final, é aquilo que você entrega. Voltando aqui então ao debate principal desse vídeo, que é: ó, Renan, devo limitar a quantidade de camadas nos meus desenhos? Eu reitero, não interessa. O que interessa é você ter um trabalho bem feito. Eu trabalho com o processo que é o de manter muitas camadas em um desenho. Esse desenho aqui, por exemplo, do Goku, ao final ele ficou com mais de 500 camadas. Isso não é pouco não, cara, isso é muito. Mas eu mantenho aí o desenho inteiro editável. Se eu abrir o desenho aqui, o JPEG dele, porque eu sempre deixo salvo também uma versão JPEG para visualização, né? Se eu abrir o JPEG desse desenho aqui agora, olhar para a sombrinha do nariz e falar: caraca, essa sombrinha ficou meio ruim. Que é inclusive o que eu vou fazer nesse desenho aqui, porque eu esqueci de colocar uma sombrinha no nariz. Mas isso eu vou fazer em off e vocês não verão no vídeo editado. Continuando. Se eu quiser editar uma coisinha ou outra aqui no desenho, eu posso simplesmente abrir o PSD dele aqui no Photoshop, ir lá e editar. É a forma como eu trabalho, é a forma como eu acredito que seja melhor. E aí, claro, né, vai de cada um, vai da opinião de cada um, vai do gosto de cada um. Os arquivos ficam mais pesados. Esse arquivo PSD do Goku, por exemplo, tem 800 MB, é um arquivo no tamanho A3 a 300 dpi. Por si só, um arquivo A3 a 300 dpi já fica pesado, mas eu sempre tento trabalhar com arquivos aí no formato maior que um A4, porque caso no futuro eu queira, por exemplo, fazer uma exposição dos meus desenhos, eu tenho aí também o arquivo grandão com uma qualidade boa para visualização, para enquadrar, enfim. Já estou divergindo do tema principal. Enfim, o que eu queria falar com vocês nesse vídeo aqui é sobre fazer um desenho com muitas camadas ou poucas. Eu,
por segurança, sempre opto por deixar o desenho com o maior grau de editabilidade possível, né? Com o maior número de camadas possível, independentemente se vai ficar mais pesado para trabalhar ou não. O meu computador não é lá muito bom, mas ainda assim, com esse arquivo aí com mais de 500 camadas, eu consegui trabalhar perfeitamente até o final. Então, para quem fala, perde muito processamento, por exemplo, eu acho que depende também do computador. E para você que faz arte digital, é importantíssimo, né, claro, você investir aí mais em equipamento também, tá? Enfim, antes de fechar aqui, só para falar sobre esse desenho, eu fiz o esboço desse desenho, né, e também pintei ele aí com marcadores Copic, como você pode ver aí no cantinho da tela agora, há uns 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, eu postei aí esse desenho do Broly criança, que você tá vendo aí no cantinho da tela agora. Esse desenho eu fiz ali meio que no hype do filme Dragon Ball Super Broly. E no filme mostram ali como foi a infância, né? Como foi ali os primeiros anos de vida do Goku, do Vegeta e do Broly. No caso do Broly, ele foi mandado para um planeta onde ele comia aí as aranhas gigantes que habitavam esse planeta. O Vegeta, ele seguiu pelo espaço explorando planetas com o Nappa e com outros Saiyajins. Já o Goku veio para a Terra e a história do Goku a gente meio que já conhece, né? O desenho do Broly foi aquele ali que eu fiz, o do Vegeta eu ainda não concluí, mas vai ser mais ou menos essa história, né? O Vegeta explorando o espaço aí. E o do Goku é esse daqui, né? E eu quis retratar no desenho do Goku o exato momento em que o seu avô, né, o Gohan, para quem não sabe, o Gohan, filho do Goku, se chama Gohan porque o avô do Goku se chamava Gohan. Enfim, nesse desenho aí, eu fiz o exato momento, né, que o Goku acabou de chegar ali no planeta Terra em sua navinha Saiyajin redondinha e foi encontrado ali no meio dos bambus, né? E a partir daí se deu a história de Goku, se deu a história de Dragon Ball. Ainda no desenho eu quis fazer uma alusão a um acontecimento, né, a um fato que aconteceu pouco à frente ali na história do Goku. Porque a gente fica sabendo na história de Dragon Ball que o Goku, como Saiyajin que era muito agressivo quando ele chegou na Terra, né? E ele perdeu toda essa agressividade dos Saiyajins quando em algum evento que não ficou claro até hoje, ele bateu a cabeça, né? Aí no caso eu quis fazer um evento que a esfera teria batido em algum lugar na hora que chegou na Terra e deu esse amassadinho na parte de cima. Então tá aí o Goku saindo, né, da esfera com a mão na cabeça como se ele tivesse batido a cabeça, né? Ou como se esse amassado tivesse atingido a cabeça dele ali, enfim. Inclusive, né, para quem nunca acompanhou a história do Dragon Ball clássico, o Goku foi quem matou o avô dele, né? O Goku se transformou em Ozaru, que é aquele macaco gigante, e acabou matando o avô dele. Mas enfim, isso aí tudo eu conto num próximo desenho, porque esse vídeo aqui já tá gigantesco, né? Então bora pro final aí ver como o desenho ficou. E se você gostou demais desse Speed Painting, não esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações. Não esqueça também de curtir esse vídeo aqui e de deixar nos comentários o que você achou tanto do desenho quanto do conteúdo falado do vídeo. E é isso. Por esse daqui é só. Até o próximo. Um forte abraço e falou!